Eu sou sua agora. Esta frase parecia ecoar constantemente em sua mente. Embora afirmasse se sentir indiferente, a doutora Premsini muitas vezes exibia um sorriso no rosto. Então, é assim que é ter alguém que pertence a você, ela pensou. A doutora Premsini colocou sobre a mesa o café da manhã simples que havia preparado. Panquecas regadas com mel, suco de laranja espremido na hora e leite puro, pronto para ser saboreado conforme a preferência de cada uma. Ela não tinha feito isso para mais ninguém, só que ela havia preparado muita massa de panqueca e espremido muitas laranjas. Então, havia café da manhã suficiente para dois. Prem. Hum. Estou com uma dor de cabeça terrível. Parece que vai explodir, disse Nafak, com o rosto franzido de desconforto enquanto se sentava em uma cadeira na cozinha. Ela inicialmente planejou abraçar a médica, que usava um avental fofo que ela raramente usava. É realmente ruim? Sim, é. Tenho trabalho das 16 horas até quase 1 hora de hoje. Termine seu café da manhã e tome um remédio para dor de cabeça imediatamente. Você acordou cedo para fazer isso sozinha, Prem? Apesar da dor de cabeça, Nafak não pôde deixar de sorrir ao ver o café da manhã que a bela médica havia preparado. Era simples, mas bem apresentado, com pratos e utensílios bem arrumados. Sim, então vou comer agora. Espere, você escovou os dentes. Esqueci. Acordei e fui direto até você. Vá escovar os dentes primeiro. Ok. Aberração da limpeza. A doutora Permsine balançou a cabeça enquanto a mulher reclamante corria para o banheiro. Ela não era excessivamente obcecada por limpeza. Ela só queria que Nafak se sentisse revigorada ao acordar. Hoje em dia era comum as mulheres acordarem e não escovarem os dentes ou lavarem o rosto antes de sair do quarto. A mesa do café da manhã estava silenciosa, mas repleta da compreensão mútua de duas pessoas que sabiam o quanto estavam felizes. Ambas tinham sorrisos no rosto e a atriz até se sentou ao lado da médica, que lhe lançou um olhar severo. Mas isso não impediu Nafak de reclamar da crueldade da médica. Termine seu café da manhã e tome seu remédio. Você pode me dar uma injeção em vez disso, Prem? Eu odeio engolir comprimidos. Parece que vou morrer, disse Nafak, seu rosto mostrando uma angústia genuína ao pensar em engolir o comprimido nas mãos da bela médica. Você tem que aceitar, mesmo que não goste. Você não ouviu o ditado. Uma pílula difícil de engolir. Ouço isso desde que era criança, Prem. Minha mãe dizia isso tantas vezes que me lembro de cor. Então você sabe, engolir um comprimido não é tão difícil. A doutora Premzini deu à atriz um sorriso doce, mas ela ainda parecia perturbada. Parecia que ela realmente não gostava de tomar comprimidos, pois se recusava a tirar o remédio da mão da médica. Não é difícil, mas é amargo. Parece que vou morrer toda vez. Então experimente. A médica precisa saber se você vai morrer por tomar remédio. Parecia que ela estava persuadindo uma criança a tomar um remédio amargo. E essa criança era uma mulher adulta, não uma criança. Doutora, é amargo. Amargo ou não, você tem que aceitar. Ela estava realmente desempenhando o papel de médica com o paciente agora? E a bela paciente lançava olhares suplicantes. Você pode esmagar a pílula e dissolvê-la em água para mim, Prem? Como uma criança. Eu realmente não consigo engolir comprimidos. Mas se você me alimentar como nos filmes, talvez eu tome. O herói alimenta a heroína com a boca. Não será amargo, porque sua boca é doce, Prem. Parece que sua dor de cabeça passou, já que você pode brincar. Só estou brincando. Por favor, esmague a pílula para mim, Prem. A bela médica não respondeu ao apelo da atriz e foi até o balcão da cozinha para esmagar o comprimido e dissolvê-lo em água para que a relutante paciente pudesse engoli-lo. A doutora Premsini observou a atriz engolir o comprimido amassado com uma mistura de diversão e simpatia. A atriz fez uma careta como se estivesse sendo forçada a comer algo que odiava. Na realidade, os comprimidos esmagados misturados com água eram muitas vezes mais amargos do que os comprimidos inteiros. Amargo, não é? Parece que vou morrer. As pílulas dão vontade de morrer. A poção dá vontade de morrer. Então você simplesmente não quer tomar remédio. Não gosto de tomar remédio. Mas se você me alimentar, talvez eu tome. Conversar era uma coisa, mas a atriz passou os braços em volta da médica por trás e deu um grande beijo em suas bochechas. Coloque a pílula na boca e beba com água. Isso é maldade, eu morrerei com certeza. Talvez seja melhor se você morrer. Se eu morrer, você vai chorar e sentir minha falta, Prem. Você vai pensar nas nossas horas na cama. Ai, esse beliscão dói.
Bem feito para você. O rosto da doutora Premsini ficou vermelho enquanto ela se afastava para o quarto, deixando Nafak rindo baixinho. Ela conseguiu fazer a médica corar esta manhã. Ela gostaria que todas as manhãs pudessem ser tão felizes. Acordar juntas, tomar café da manhã juntas, provocar uma a outra antes de irem para o trabalho e depois voltarem a dormir nos braços uma da outra. Ela estava feliz agora sem precisar de motivo. No futuro, ela esperava ser feliz sem que nada se interpusesse entre elas. O set de filmagem estava ocupado tentando terminar as filmagens antes do previsto e não houve problemas até agora. O único problema era a vilã da história, que tinha uma expressão vazia ao chegar ao set. Um membro da equipe correu para informar que sua ex-empresária estava esperando para vê-la. Ela pensou que sua amiga entenderia depois de ficar sem contato por quase 2 semanas, mas parecia que Nan não entendia que ela não era mais sua empresária. O sorriso da mulher de quem ela gostava secretamente, que ela achava fofa, não tinha mais o mesmo efeito. Ela não sorriu de volta nem caminhou em sua direção, deixando a mulher, que estava grávida de cerca de 2 meses, vir até ela. Pat. O que foi, Nan? Mesmo não sendo mais gerente e cliente, essa mulher ainda era sua amiga e desejava-lhe boa sorte. Onde você esteve, Nafak? Não consegui entrar em contato com você. Você não voltou para o seu condomínio. Tenho estado ocupada filmando. Você está me evitando. Por que você não é mais a mesma comigo? O rosto da ex-gerente, antes adorável, agora demonstrava desagrado. Não, você tem uma família. Você deveria estar com sua família. Costumávamos ficar juntas o tempo todo. Naquela época eu não sabia que você era assim. Agora eu sei. O olhar calmo da atriz transmitiu à sua ex-empresária que as coisas haviam mudado. Pat, vamos parar de falar sobre o passado. Você sabe que não é a mesma coisa. A atriz tentou falar com calma com sua antiga paixão, mas parecia fútil. A ex-empresária sabia como a vida era confortável com Nafak ao lado dela. A ideia de perdê-la nunca passou pela sua cabeça, embora ela amasse o homem com quem planejava se casar. Eu não entendo. Só sei que você tem que ser a mesma comigo. Não. O que eu fiz de errado para você me tratar assim? Você não fez nada de errado, mas as coisas não são as mesmas agora. Parecia que ela era a culpada por abrir os olhos e ver as coisas com clareza, percebendo quem realmente se importava com ela e quem fingia se importar enquanto conspirava contra ela pelas costas. Se eu não fiz nada de errado, então seja a mesma Nafak que sempre foi indulgente comigo. Agora sinto que não tenho ninguém. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos da ex-empresária, fazendo Nafak se virar. Mas ela não pôde deixar de abraçá-la, oferecendo conforto à mulher que um dia amou secretamente. Elas ainda eram amigas, afinal. O que aconteceu desta vez? Ela estava cansada do drama da amiga, mas ainda se importava com ela, querendo que ela fosse feliz com suas escolhas. Você desapareceu e Watt quer... Eles vão se casar. O que devo fazer? Estou tão cansada. Não tenho ninguém. Por que ele quer se casar de novo? Não sei. Eles se amam muito. Watt está apenas esperando os resultados do teste de DNA. Não há como a médica voltar para se casar com ele. Nafak imediatamente a soltou do abraço, sentindo-se magoada com a notícia. Eles se amam. Eles podem perdoar um ao outro. Watt até disse que a família da médica aceita seu passado. Não quero ficar com o bebê. Mesmo que o faça, Watt não me amará. Nafak não se importou com os soluços de sua ex-empresária. Ela estava mais preocupada com o fato de o homem voltar para se casar com a doutora Premsini. Era impossível. A médica estava sempre à sua vista, exceto quando estava trabalhando. Não há como a médica voltar para se casar com ele. Eles se amam. O que você sabe? Eu sei por que eu. Por quê? Por que você falou como se conhecesse bem aquela médica? Não foi apenas uma pergunta. A ex-gerente pessoal olhou desconfiada para o rosto da bela atriz. Como ela poderia não saber que, para Nafak falar assim, ela deveria conhecer a mulher que tirou o Watt dela? Mas a questão era... Quando Nafak conheceu a doutora Premsini? Não é nada, não. Basta voltar. Tenho que me preparar para a cena agora. Pat, eu disse para você voltar, então volte. Ainda posso ser sua gerente pessoal? Não mais. No momento não quero um gerente pessoal. Desculpe. A atriz se afastou, mas o rosto da ex-gerente pessoal estava cheio de raiva, quase querendo gritar. Ela sentiu como se não tivesse ninguém. Nada estava indo como havia planejado. O homem nem mencionou casar com ela. E a criança em seu ventre não o obrigou a fazer o que ela queria.
Ela estava errada em se permitir engravidar para convencer um homem como ele a se casar com ela? E agora, a mulher que lhe dava tudo estava lentamente se afastando. Isso a deixou ainda mais determinada a fazer o que fosse necessário para conseguir o que desejava, pois o fogo do ciúme ardia intensamente em seu coração. A doutora Premsini, que acabara de voltar da ronda de seus pacientes, fez uma pequena pausa quando viu um homem que ela reconheceu bem sentado no departamento de cardiologia. Logo, uma enfermeira sussurrou para ela que aquele homem tinha vindo fazer um check-up cardíaco e havia solicitado especificamente a ela. Doutora, você vai atender esse paciente? Está tudo bem. Se eu recusar, isso pode manchar a reputação do hospital. Sim, doutora. Mas vou vê-lo por último. Entendido. Antes de entrar na sala de exame, a doutora Premsini olhou para o homem que já estava olhando para ela. Ele sorriu para ela, mas ela não retribuiu o sorriso, apenas mantendo uma expressão neutra. Ela costumava pensar que ele tinha um sorriso gentil, mas agora ela o considerava totalmente falso. Os exames dos pacientes continuaram, com a doutora Premsini não prestando atenção ao ex-amante que esperava do lado de fora por uma chance de falar com ela. Ele não era importante o suficiente para ela se lembrar, então trabalhava sem distrações ou preocupações sobre quando ele poderia entrar. Mas o homem que esperava para ver a doutora Premsini ficou cada vez mais frustrado porque seu nome não foi chamado. Ele se aproximou para perguntar à enfermeira, mas a resposta que recebeu o fez voltar ao seu lugar. Todos os pacientes da doutora Premsini tinham consultas marcadas. Ela havia instruído a enfermeira a lhe dizer isso. Ele sabia muito bem que um hospital privado nunca deixaria um paciente esperar tanto tempo. Provavelmente pensavam que ele desistiria e iria embora. Mas hoje ele estava determinado a consultar a doutora Premsini para esclarecer as coisas e reacender o amor deles, como sua família desejava. A paciência lhe daria o que queria, mesmo que demorasse um pouco. E parecia que sua paciência seria recompensada quando a enfermeira lhe dissesse para ir à sala de exames da doutora Premsini. Parecia que sua ex-noiva o fizera esperar intencionalmente até que todos os outros pacientes tivessem ido embora e já estivesse quase na hora de fechar. Talvez essa fosse a sua oportunidade de falar com a mulher que ele queria como mãe dos seus futuros filhos. O olhar calmo da mulher de casaco branco o fez suprimir sua vontade de tocá-la, pois havia duas enfermeiras na sala com eles. O que o traz aqui, Sr. Tawat? Sr. Tawat, por favor, descreva seus sintomas. Eu quero falar com você a sós. A doutora Premsini acenou com a cabeça para sinalizar às enfermeiras que estava tudo bem. Ela poderia conversar com esse homem sem se preocupar, pois estavam em um hospital, não em um lugar isolado. O que você quer dizer? Prem, eu. A confiança que Tawat uma vez teve pareceu diminuir enquanto falava com a mulher que queria como sua legítima esposa. Eu não acho que somos próximos. Prem. Hoje você está aqui como paciente e não somos próximos. Chame-me de doutora. O tom uniforme da doutora Premsini pareceu irritar o homem à sua frente, já que ele nunca tinha visto sua ex-noiva tão fria. Eu sei que você ainda está brava comigo, mas quero que me dê uma chance de explicar. Eu entendo. Estou feliz que você esteja me dando uma chance. Quero dizer, você não precisa explicar. Eu entendo. Prem, eu. De esperança, o rosto de Tawat ficou confuso com as palavras de sua ex-noiva. Ela parecia entender, mas seu comportamento não combinava com alguém tentando se reconciliar. Vá cuidar do seu filho e da sua esposa. Não há mais nada entre nós. Prem, espero que você entenda isso, assim como eu entendo você. A doutora Premsini olhou para o rosto cada vez mais indignado do homem à sua frente, com uma expressão neutra. Ela pode tê-lo visto como um parceiro adequado, mas agora ele era apenas um homem irresponsável tentando se reconciliar com ela, enquanto tinha um filho com outra mulher. Eu cometi um erro. Eu te amo, Prem. Por favor, me dê uma chance. Pessoas que se amam não se traem. O que você fez foi trair sua amante. Isso ainda pode ser chamado de amor? As palavras da doutora Premsini transmitiram todos os seus sentimentos ao homem à sua frente. O homem que ela pensou que poderia ser um bom não era nada como ela imaginava. Seus olhos começaram a mostrar raiva quando as coisas não aconteciam do seu jeito. Você acha que eu aceitaria uma mulher que se entrega facilmente aos outros como minha esposa? Isso é problema seu. Mas para mim, você é apenas um homem que eu conheci. Prem,
A voz dele aumentou de fúria com a última frase dela. Ele era apenas um homem que ela conhecia? Ele sempre a amou, mas ela o tratou como se ele não tivesse valor. Muitos homens cometeram erros, mas ele não sabia que uma coisa divertida com uma mulher que se deixaria engravidar para prendê-lo. O som da porta abrindo o interrompeu. O homem que estava prestes a se aproximar da Dr. Premsini parou quando viu quem entrou. Não era outra senão a herdeira do hospital privado. Provavelmente escoltaram o homem até seu carro por ordem da doutor. Com licença, o turno da doutora Premsini acabou. A Dr. Falada sorriu para a amiga, mas manteve uma expressão neutra em relação ao homem na sala. Ela abriu mais a porta, revelando 2 seguranças esperando por suas ordens. Pode não parecer bom, mas proteger a amiga valeu a pena. Não entendo o que você está dizendo, Prem, mas farei de tudo para casar com você. O homem, que já foi noivo dela, saiu do escritório. A Dr. Premsini acenou com a cabeça para que sua amiga soubesse que ela estava bem. Agora, apenas ela e a amiga permaneciam na sala, pois o seguranças falada pode fazer com que muitos pais ignorem os erros do passado. Watt não desistirá facilmente, Prem. Deixe-o em paz. Ele pode enlouquecer sozinho. Mesmo que ele fale com meus pais, não importará. Você já conversou com seus pais? Sim, eles entendem. Isso é bom. Seria uma bagunça se eles quisessem que você se casasse com ele. A Drapor Falada começou a sorrir junto com a amiga, aliviada com o que ela havia dito. Eles sabiam muito bem que todos os pais queriam que seus filhos se casassem com alguém adequado. Um belo empresário com tudo. Os pais da Dr. Premsini eram conhecidos por seu rigor, mas temiam que, se descobrissem que sua filha teve um caso de uma noite e seu corpo havia mudado, eles não seriam capazes de aceitar isso. Seus pais sempre falavam sobre decoro, o que era um dos motivos pelos quais a Dr. Premsini não buscava muito amor. Se a pessoa não fosse adequada ou boa o suficiente para usar a palavra nós.